Eu tenho certeza que hoje a gente vai receber algo de Deus que vai trazer renovo. Eu quero orar com você daqui a pouco, liberar palavras de vida sobre você. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a gerar expectativa. Jesus, faz o que o Senhor quiser, Pai. Faz o que o Senhor quiser. Invade essa live. Pai, usa a minha boca para que cada palavra que for liberada, Pai, encontre solo, Pai, fértil para frutificar. Nós oramos em nome de Jesus e nós declaramos, Pai, céus abertos, liberdade para o Teu fluir, liberdade para o Teu agir. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, aonde a minha voz chegar, que seja como um decreto, Pai, de vida. Aonde existia choro, nós declaramos, Pai, alegria invadindo agora as casas. Aonde existia medo, nós declaramos agora paz que excede todo entendimento. Pai, onde existia dúvida, onde existia preocupação, nós declaramos em nome de Jesus a Tua palavra invadindo agora, Pai, como luz que dissipa as trevas. Pai, como luz que dissipa as trevas, como alegria que vem pela manhã, nós declaramos em nome de Jesus, faz o que o Senhor quiser, Pai. Faz o que o Senhor quiser, Jesus. Nós queremos mais. Nós temos experimentado coisas novas. Pai, nós temos visto ativação de dons, nós temos visto curas, pessoas sendo curadas ao longo da live, mas nós cremos que existe mais, Jesus. Por isso eu oro em nome de Jesus, Pai, aumenta a intensidade da Tua presença. Aumenta a intensidade da Tua presença, Pai. Pessoas que talvez há tempos não sentem o toque do Teu Espírito, ou pessoas que talvez nunca sentiram, Pai, talvez nunca tiveram uma experiência real com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Invade lares agora. Invade corações agora, Jesus. Invade mentes agora. Invade os nossos pensamentos agora, Pai. Lava os nossos pensamentos com a água da vida, Pai. Retira toda escama dos nossos olhos. Nos deixa enxergar aquilo que o Senhor enxerga também, Pai. Nós queremos nos mover na direção que o Senhor tem se movido também, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus sobre o cansado que haja renovo, sobre o enfermo, que haja cura, Pai, sobre aquele que está perdido, que haja liberação de destino, Pai, que haja direção, que haja revelação do propósito pelo qual nós fomos gerados. Jesus, nós declaramos nesses próximos minutos, faz o que o Senhor quiser, Pai. Faz o que o Senhor quiser, vem como um vento impetuoso, remove estruturas antigas, pensamentos errados, vem também como brisa suave, Pai, sobre corações que estão em cacos, Pai, traz como um bálsamo de vida, Jesus, coloca as coisas no lugar, coloca as coisas em ordem, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que há liberdade, Pai, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, Pai. O que o Senhor quiser, Jesus. Um dos testemunhos que eu recebi, Pai, de ontem para hoje, que mais tem me emocionado, mais tem me impactado, é de um jovem que ele era completamente surdo do ouvido direito, e ontem, ao ouvir o nome de Jesus e a nossa oração na live, os ouvidos se abriram e o surdo passou a ouvir, como a Tua palavra declara, Pai. A gente tem recebido testemunhos de mulheres que o fluxo de sangue cessaram, Pai, mulheres com sangramento no útero, miomas sumindo, joelhos sendo restaurados, ligamentos sendo religados, feridas sendo fechadas, Pai. Nós cremos, existe mais, Jesus. Existe mais, Jesus, existe mais. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Pai, aonde a nossa voz chegar, dos quatro cantos da terra, Pai, nações diferentes, fuso horários diferentes, geografias diferentes, Pai, até culturas diferentes, mas um só Deus, um só poder, um só Espírito. Nós declaramos, há poder no Teu nome, Jesus, para curar, há poder no Teu nome, Jesus, para libertar. Por isso nós pedimos, faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Se você puder, feche teus olhos. A gente já tem quase 5.000 pessoas. Eu quero orar por você, eu quero orar pelos teus pensamentos. A gente tem uma palavra de vida para liberar daqui a pouco. Eu quero te convidar, feche teus olhos. Se você puder, no lugar onde você está, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Algumas pessoas vão começar a sentir suas mãos queimando. A gente tem orado por ativação de dons, sabe? Outras, Deus me mostra pessoas recebendo algo tão forte que você não vai conseguir ficar de pé. Pessoas se dobrando porque a presença de Deus vai invadir o lugar onde você está. A presença de Deus vai invadir o teu coração. Sabe, eu vejo pessoas chorando copiosamente. E eu quero te fazer um convite. Não resista àquilo que Deus quer fazer sobre você. Deixa o Espírito de Deus renovar você. Deixa o Espírito de Deus renovar você. Jesus, invade, Pai, o nosso coração, invade a nossa mente, invade os nossos pensamentos, invade a nossa casa, Jesus. Invade a nossa casa, Jesus. Pai, que apesar de ser um homem falando, que seja a sua voz a tocar e invadir o nosso coração, Jesus.
Eu oro para que cada palavra liberada seja como música no coração de quem ouve, Pai. Pai, nós declaramos, nós ministramos a paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento, Jesus. Paz que excede todo entendimento, Jesus. Coloca as coisas no lugar, Jesus. Coloca as coisas no lugar, Jesus. Coloca pensamentos no lugar, Jesus. Coloca os nossos olhos, Pai, nossa perspectiva. Coloca, Jesus, tudo no lugar. Coloca, Pai, as coisas no lugar. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos, Jesus. Eu creio como um bálsamo sendo derramado sobre as nossas vidas, Pai. Pai, pessoas que não conseguiam dormir, dormindo como nunca antes. Pessoas que têm enfrentado medo, dúvida, recebendo agora, Pai, a paz que excede todo entendimento. Nós damos uma ordem, toda a tempestade dentro de você cessando agora, em nome de Jesus. Pessoas que enfrentavam pensamentos de morte, vontade de desistir, desânimo, nós ministramos agora a alegria de Deus renovando você. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai desistir, você não vai olhar para trás. Nós declaramos em nome de Jesus a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprindo sobre você, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio, eu recebo. Tem quase 5.500 pessoas conectadas e, sabe, é interessante porque quando a gente começou esse propósito alguns dias atrás, a gente não tinha noção da proporção que ia tomar. Eu compartilhei hoje mais cedo no Insta um jovem que ontem ele estava ouvindo a live e ontem foi a primeira live que eu orei especificamente sobre isso. Eu comecei a declarar surdos ouvindo, ouvidos se abrindo, cegos enxergando. E aí ele chega pra gente logo depois da live, um testemunho dizendo: olha, eu sou surdo do meu ouvido direito, eu não ouvia nada. E ontem, durante a oração, Deus abriu os meus ouvidos e eu estou curado, eu tô ouvindo perfeitamente. E vários testemunhos como esse têm chegado. Eu quero liberar isso sobre você. Não tem a ver com o meu sermão, não tem a ver com o nome de um homem, mas tem a ver com o poder que há no nome de Jesus. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, presta atenção nisso, guarda isso com você, enquanto Jesus ensinava, pessoas eram curadas. E esse princípio que Jesus está ensinando para a gente é que o poder que existe no nome de Jesus, ele é liberado quando a palavra de Deus é liberada também. Então, enquanto você está ouvindo a palavra, enquanto você está sendo ministrada por ela, existe poder de Deus para curar você, curar seus pensamentos, colocar as coisas em ordem. Você está comigo? Amém? Yeah. Então a gente vai começar. Hoje a gente tem um convidado especial. Daqui a pouco eu vou chamar o Bispo JB Carvalho, um homem de Deus, um dos caras mais sábios dessa geração de pastores, e vai ser incendiário. Estou vendo aqui, ó, o oficial do Neto junto com a gente também. Deus abençoe, Balbi Guga. Cara, bem-vindos. Eu queria fazer um pedido. Tem essa flechinha aqui, vamos chamar todo mundo. A gente já está batendo 6.000 e eu queria muito começar essa palavra. Eu queria que a gente começasse junto. Eu vou falar sobre 3 princípios para a gente vencer o medo. E eu tenho plena convicção, cara, essa palavra ela vai tocar você e ela vai te fazer enxergar coisas que talvez até hoje você não percebia. Coisas tão simples, mas que quando a gente alinha e coloca o nosso coração alinhado com o coração de Deus, as coisas começam a fluir. Você sabia que no termo concordância, a Bíblia fala que há poder na concordância. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei também. Imagina 6.000 pessoas reunidas debaixo desse mesmo nome. Por que existe poder na concordância? O termo concordância, a etimologia, ou seja, a origem do termo concordância, vem de concordes. Concorde significa 2 corações alinhados. Ou seja, por que existe poder na concordância? É porque o nosso coração está sendo alinhado com o coração do Pai e a gente está junto declarando: Pai, nós cremos. Não há outro nome que a gente pode colocar nossa esperança senão no Seu, Jesus. Pai, nós cremos e concordamos. O Senhor é a esperança que move uma geração. O Senhor é aquele que traz paz a quem está exausto. O Senhor é aquele que traz renovo a quem está cansado. O Senhor é aquele que traz cura a quem está enfermo. O Senhor é tudo aquilo que a gente precisa hoje. Jesus está se apresentando para algumas pessoas hoje dizendo: ei, você está cansado? Muito prazer, eu sou o teu renovo. Você está enfermo? Muito prazer, eu sou a cura. Jesus está dizendo: eu sou o que sou. Ele está dizendo: você está confuso? Muito prazer, eu sou aquele que libera destinos. Você está preocupado? Jesus está dizendo: ei, muito prazer, eu sou a paz que excede todo entendimento.
Você não sabe como tudo isso vai acabar. Jesus está dizendo aí, muito prazer. Eu sou o princípio, eu sou o início e eu sou o fim. Nada foge do meu controle e nada me pega de surpresa. E é por isso que existe poder na concordância. A gente já tem quase 6.300 pessoas conectadas e a gente está debaixo desse poder de concordância, juntos, buscando um único nome capaz de mudar uma geração. O único nome, a única mensagem, a única verdade, o único poder capaz de mudar uma geração. E a gente está dizendo juntos, Pai, faz o que o Senhor quiser. Se você puder, aonde você está, declara comigo, diga, Jesus, eu abro meu coração para você entrar e nunca mais sair. Diga, Jesus, lava minha mente e os meus pensamentos com a água da vida e me faz enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Diga, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que a partir de hoje nós vamos viver os melhores dias da nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Coloca amém aí, eu creio, eu creio. Vamos começar? Eu quero começar com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Ontem a gente falou sobre ansiedade. Foi, se não a melhor, uma das melhores lives da vida. Foi demais o que a gente viveu, cara. Eu creio que Deus tem preparado algo para hoje também. Se você não conseguir anotar, fica tranquilo. Tudo isso vai estar lá no nosso time de incendiários. De ontem, por exemplo, eu já compartilhei todo o esboço, tudo que Deus tem falado comigo, cada passagem que foi compartilhada, está tudo disponível lá. Então, se você quiser ter acesso a tudo que vai ser falado aqui, isso aqui é só de ontem. Se você quiser ter acesso a tudo que vai ser falado hoje, e se você não quiser se preocupar anotando, cara, deixa Deus invadir o lugar que você está, cara. Só ouve aquilo que Deus tem para falar com você. Bom, o que eu quero compartilhar hoje são 3 princípios para vencer o medo. Tem uma declaração que desde que ela queimou no meu coração pela primeira vez, eu tenho usado dela várias vezes. Eu quero compartilhar com você. Você que talvez já me ouviu em algum momento pregando, pode já ter ouvido, mas para alguém que está aqui agora, isso é novo. Guarda isso no teu coração. Se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Guarda isso, irmão. Se você perder tudo, mas não perder a tua fé, você não perdeu nada. A gente precisa entender que a chave que libera destinos, a chave que cura enfermos, a chave que abre portas, a chave que nos leva a lugares que pareciam até então impossíveis, inacessíveis, essa chave, todos esses milagres, eles são acessados por fé. Até a nossa salvação vem pela graça mediante a fé. Então guarda isso. Se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está lá em Salmos 28, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Tem uma música que eu sou apaixonado, se chama Do It Again, da Elevation, e uma das partes dessa música, ela diz: e ele fará outra vez. Eu sei que ele fará outra vez. Irmão, eu não sei você, mas eu às vezes compartilho alguns testemunhos, e é interessante porque em vários momentos, quando pessoas que me conheciam achavam que o que eu estava passando era o final da minha história, eu me prendia à memória do que Deus havia feito antes. Porque quando a gente lembra do que Deus fez no passado, a gente tem a firme convicção: ele fará outra vez. Sabe, esses dias eu tenho falado sobre isso e é uma grande verdade. Grande parte daquilo que a gente deixa de viver em Deus não tem a ver com falta, às vezes, até de fé, sabia? Tem muitas coisas que a gente não está vendo em Deus, não é porque falta fé, é porque a gente se esquece rápido daquilo que Deus fez. Deus, em alguns momentos, eu creio que Ele vai dizer para a gente assim: filho, não está faltando fé, está faltando memória. Quando você lembrar do que eu fiz no passado, você vai ter a firme convicção do que eu vou fazer no presente e aonde eu vou levar no teu futuro. O Deus que fez no passado continua fazendo hoje. O Deus que curou no passado continua curando hoje. O Deus que livrou o povo no passado continua livrando hoje. Então, essa música, eu estou criando uma playlist para compartilhar de alguns louvores que tem me incendiado nesses últimos dias, e essa é uma delas, Do It Again. Eu sei que Ele fará outra vez. Então vamos lá, eu quero compartilhar 3 princípios para a gente vencer o medo. E o primeiro princípio para a gente vencer o medo é: saiba quem definiu os seus medos.
Eu sei que parece louco, mas vai fazer todo sentido depois que você entender onde Deus quer levar a gente. Saiba quem definiu os seus medos, sabe? Eu lembro que há um tempo atrás, Deus falou algo comigo e Ele me fez 3 perguntas que mudaram para sempre a minha história. A primeira pergunta que Deus me fez foi: filho, quem estabeleceu os seus limites? Eu falei, eu comecei a anotar, eu quero fazer esse convite para você. Deus falou: filho, quais são os seus limites? Guarda isso, irmão. Quais são os seus limites? E eu comecei a pensar em quais eram os meus limites, cada um deles. Depois Deus falou: filho, quem estabeleceu os seus limites? E sabe o que eu percebi? Todos os limites que estavam me paralisando, nenhum deles tinha sido estabelecido por Deus. Então a terceira pergunta de Deus veio como uma bomba para mim. Eu espero que ela venha como uma bomba no teu coração. A pergunta de Deus foi: ei filho, se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Primeira chave para a gente vencer o medo, eu creio que essa dinâmica se aplica ao medo perfeitamente. Eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, você vai começar a pensar: quais são os meus medos? Começa a marcar cada um deles. Quais são os meus medos? Medo de não dar certo, medo de não prosperar, medo de não conseguir, medo de não avançar. Depois que você anotar todos os seus medos, faz essa segunda pergunta para você: quem estabeleceu os meus medos? Quem definiu os meus medos? E essa terceira chave, eu quero que você guarde isso com tudo que você pode. Se não foi Deus quem definiu os medos que você carrega, por que você os respeita? Deus está dizendo: ei, começa a avaliar aquilo que tem dito não para você. Se não fui eu quem disse não para você, por que você tem aceitado os nãos que não fui eu quem declarou? Por que você tem aceitado limites que não fui eu quem estabeleceu? A última palavra continua sendo a minha. A última palavra continua sendo a minha. Eu lembro que eu estava conversando com alguém essa semana. Lembrei, com um cara que eu sou apaixonado. Ele sempre me ativa profeticamente, sempre. E ele está falando aí, ele começou a orar por mim. Ele começou a falar algumas palavras de conhecimento, coisas que são muito específicas. Ele falou: ei, não esquece que desde o ventre da tua mãe eu te livrei. Desde o ventre da tua mãe eu guardei você e ministrei cura. Não esquece que quando você estava no leito de hospital, eu ministrei cura mais uma vez. E aí Deus falou comigo: então não deixe de ministrar aquilo que você recebeu. Sabe, eu tenho ministrado cura porque quando a minha mente em algum momento tenta perguntar: será que vai acontecer? O meu espírito me traz a memória: ei, o Deus que fez no passado vai fazer mais uma vez. Então guarda isso. Primeira chave para a gente romper e vencer os nossos medos é a gente saber quem definiu os meus medos. Quem definiu? Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não vou conseguir? Se não foi Deus, você não precisa aceitar ou respeitar aquilo que não foi Deus quem te disse. Guarda isso em nome de Jesus, irmão. Está lá em Gênesis 3:8. Diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença dele. Então o Senhor o chamou perguntando: ei, Adão, aonde você está? Então Adão respondeu: Senhor, eu ouvi os seus passos no jardim e eu fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Pega isso, irmão, não se distraia. Olha a chave que vem logo em seguida. Então Deus perguntou: Adão, quem disse que você estava nu? E essa chave, eu quero que você entenda isso. Quando o homem peca, a primeira mentira acessa o coração do homem. Então o homem que não tinha vergonha de Deus começa a ter vergonha dele. O homem que nunca se preocupou com a sua nudez começa a se preocupar com ela. Então quando Deus se aproxima, o homem se esconde e Deus pergunta: onde é que você está? E aí a resposta do homem é: eu fiquei com medo porque eu estou nu. Vem comigo, irmão. Então Deus diz: quem te disse isso? Sabe, eu creio que essa mesma dinâmica que se estabeleceu no Éden, ela acontece até hoje. Às vezes está dizendo: Deus, eu sou fraco demais. E Deus está dizendo: quem te disse isso? Não fui eu quem te disse. Tem pessoas dizendo: Deus, essa história, a minha história vai acabar aqui. E Deus está te perguntando hoje: quem foi que te disse isso? Não fui eu quem te disse isso. Algumas pessoas vão dizer: Deus, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E Deus está te lembrando: ei, quem foi que te disse isso?
Não fui eu quem disse que você não vai aguentar. Não fui eu quem disse que você não vai conseguir. Não fui eu que disse que você não vai avançar. Não fui eu que disse que essa é a última palavra sobre você. Não fui eu que disse que você não vai prosperar. Não fui eu que disse que você é um fracasso. Não fui eu que disse que você é um erro. Não fui eu que disse que você é um engano. Não fui eu que disse que você é sujo. Não fui eu que disse que você é fraco. Então a gente precisa entender que quando uma mentira a nosso respeito começa a tentar dizer quem a gente é, a gente precisa lembrar, foi Deus quem disse isso para mim? Irmão, se não foi Deus, rejeita. Se não foi Deus quem tem liberado palavras que tem trazido cansaço sobre você, preocupação sobre você, medo sobre você, rejeita. A gente precisa lembrar quem definiu os nossos medos, e você vai ter a plena convicção que não foi Deus quem definiu nenhum deles, porque Deus não se move através do medo, Deus se move através da palavra. Nenhum medo que você carrega foi gerado por Deus, porque Deus não se move através do medo. Deus se move através da fé, Deus se move através da palavra, Deus se move através da nossa disponibilidade. Então, se existe medo em você, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o medo que você carrega não foi o seu pai quem liberou sobre você. Então, não aceite como sendo seu aquilo que Deus não disse que foi Ele quem te deu. Os medos que você tem não são seus. A partir de hoje, não chama mais de meus medos, a minha ansiedade, a minha crise, porque se Deus não te deu, não receba aquilo que não foi Ele quem te entregou. Você está comigo? Deus lá em Gênesis, lá no jardim, está dizendo: ei, quem te disse que você está nu? Quem te disse que você precisa ter vergonha? Quem te disse que você precisa se esconder de mim? Não fui eu quem te disse isso. Então a primeira chave para a gente vencer o nosso medo, vamos junto, cara. Primeira chave é a gente saber quem definiu os nossos medos. A segunda chave que eu quero compartilhar para que a gente vença o medo é: deixe o medo morrer de fome. Se você puder, onde você estiver, cara, dá uma de maluco, repete isso comigo, declara isso comigo, diga: eu vou deixar o medo morrer de fome. Sabe, todo medo, ele é essencialmente uma dúvida. Presta atenção nisso. Todo medo que a gente carrega é uma dúvida. Ou seja, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não permanecer, medo de ser inconstante, medo de não vencer a crise, medo de não conseguir superar o pecado, medo de não conseguir deixar para trás o passado, medo de não conseguir manter a nossa casa, medo de não conseguir proteger os nossos filhos. Todo medo essencialmente é uma dúvida. Eu preciso que você entenda isso. Então, quando eu entendo que todo medo é uma dúvida, a gente recebe de Deus uma chave. Se todo medo é gerado pela dúvida, qual é a melhor forma da gente vencer os medos? Se enchendo das verdades. Porque quando existe uma dúvida dentro de mim, a única coisa capaz de cessá-la é quando vem uma verdade de Deus sobre mim. Então, quando vem um medo dizendo para André, dizendo: ei, cara, será que você vai conseguir? A verdade de Deus vem dizendo: ei, tudo é possível ao que crê. Há 3 anos atrás, quando o medo disse: cara, seu coração está quase parando, o índice de mortalidade do que você tem é de 1 para 3. Será que você vai se livrar? A verdade de Deus vem lá em Isaías 53: certamente, filho, eu já levei sobre mim todas as tuas doenças e enfermidades, e o castigo que te trouxe a paz estava sobre mim naquela cruz, e pelas minhas pisaduras você já foi sarado. Há, 8 anos atrás, quando eu tive uma crise financeira punk, eu lembro que meu pai ligou para Kezinha hoje e ela falou: sabe, Kezinha, eu estava lembrando, vendo tudo que Deus está fazendo na vida de vocês, quanto que Deus tem tocado vocês, eu estava lembrando do período em que você estava grávida, e o André estava passando uma crise financeira, e ele falou: Kezinha, eu lembro como se fosse hoje. Diz que o André me ligava e falava: pai, eu estou precisando de ajuda, cara, não tem nada aqui. E meu pai ia lá, e para não me envergonhar, ele botava dentro de um envelope e deixava na caixa de correio lá da casa: Rua Estados Unidos, Cabo Frio. Eu morava na Rua Estados Unidos, em Cabo Frio, nunca vou esquecer. Kezinha grávida de 6 meses, o mundo desabando na nossa cabeça, os clientes indo embora, uma crise financeira absurda. Pai, preciso de ajuda. E aí ele ia lá e deixava R$100, R$200, o que precisasse para eu fazer compras. Aí meu pai estava falando com Kezinha hoje, falando: Kezinha, você lembra daquele período em que vocês estavam precisando de ajuda para poder manter a casa? Olha o que Deus tem feito, olha como Deus tem abençoado, olha como as portas têm se aberto. Irmão, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Numa crise, morando numa rua chamada Estados Unidos,
eu nunca duvidei daquilo que Deus me prometeu. E sabe o que é interessante? 8 anos depois, 7 anos depois, agora eu estou nos Estados Unidos e sem querer ter nenhum simbolismo bíblico ou profético, mas entenda isso, eu estou aqui para dizer, o mesmo Deus que me livrou da falência no passado, vai livrar hoje, mesmo que os mercados se abalem, as nações se derretam, os estados entrem em colapso, o que me manteve de pé no passado é a mesma coisa que me mantém de pé no presente, a firme convicção de que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós, a firme convicção e certeza de que se Deus age em nosso favor, quem impedirá o seu agir? A firme convicção que está expressa em Romanos 8, quando diz, nada foi capaz de nos separar do amor de Deus, nada, 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 nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segunda chave que eu estou compartilhando para você que entrou agora, para vencer o medo, deixa o medo morrer de fome. Todo medo é essencialmente uma dúvida. Todo medo é uma convicção maior naquilo que pode não acontecer do que o nosso descanso naquilo que Deus disse que já aconteceu. Guarda isso. Todo medo é uma convicção maior naquilo que pode não acontecer do que uma segurança, um descanso, a confiança naquilo que Deus disse que já aconteceu. Então a gente precisa trazer a nossa memória. Cara, eu falo de um Deus que provê, mas eu já passei necessidades, eu já passei perrengue. Eu falo de um Deus que cura, mas eu já passei momentos em que eu precisava. Deus, se o Senhor não entrar agora, eu não sei o que vai acontecer. Eu estava falando com o pastor Márcio umas semanas atrás, e ele disse, filho, tenha sonhos tão grandes, que eles estejam fadados ao fracasso, se Deus não entrar no último momento para mudar a história. Deixa eu compartilhar isso com você, cara. Você que está recebendo, tem uma setinha aqui, ó. Clica nessa flechinha, manda para todo mundo, irmão. Já tem mais de 8 mil pessoas conectadas. Guarda isso no teu coração. Tenha sonhos tão grandes que você certamente vai fracassar se Deus não entrar no último momento e mudar a história. Segunda chave que a gente está compartilhando para vencer o medo: deixe o medo morrer de fome. Pastor, como é que eu faço com que o medo que eu tenho enfrentado morra de fome? É simples. Se enchendo das verdades de Deus, daquilo que Deus já liberou sobre você. Ei, deixa eu liberar algumas coisas sobre você e trazer à tua memória quem você é. A palavra de Deus diz, deixa eu botar o nosso souk aqui. A palavra de Deus diz, você é em Cristo justificado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus colocou sobre Cristo aquilo que merecíamos que fosse colocado sobre nós. A palavra de Deus diz, olha, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe quem você é em Cristo? Você é curado. Isaías 53 e inúmeras outras passagens falam a respeito daquilo que recebemos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pastor, eu estou me sentindo sujo. Ei, deixa eu te falar. Em Cristo, você não é mais o que o teu pecado diz que você é. Você se tornou quem Deus diz que você é. Uma das declarações mais fortes, a gente tem falado dela ao longo de algumas lives. Guarda isso no teu coração, você que está me ouvindo pela primeira vez. O inferno, ele sabe o seu nome, mas ele insiste em te chamar pelo pecado. Mas Jesus, ele sabe de todos os teus pecados, e ainda assim, ele insiste em te chamar pelo nome. Cara, o que eu quero compartilhar com você é que todo medo é gerado por dúvida, alimentado por dúvida, mantido por dúvida. Mas tudo que você precisa, paz, esperança, convicção, renovo, unção, tudo isso é gerado por uma firme confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A firme confiança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A firme confiança de que o Deus que me livrou no passado continua me livrando hoje. Deixa eu compartilhar isso com você. Vamos junto, não se distrai, cara. Existe tanto de Deus fluindo aqui sobre nós, não se distrai. Eu estou compartilhando, você que está entrando agora, 3 princípios para a gente vencer o medo. E o segundo princípio é: deixe o medo morrer de fome. Eu quero entrar na terceira chave e eu quero orar com você. A gente vai orar sobre cura, palavras de vida invadindo a tua mente, trazendo paz sobre você, cessando toda ansiedade. Você que tem enfrentado depressão, você que tem enfrentado até crises de pânico,
Cara, não sai. Existem palavras de vida para ser liberado sobre você. E eu quero falar sobre o terceiro princípio para a gente vencer o medo. Vocês estão comigo? Tem algum incendiário aí? Terceiro princípio para a gente vencer o medo: não faça das suas crises o seu devocional. Em tempos de coronavírus, eu acho que nenhuma chave pode ser mais prática, mais efetiva, mais poderosa. Ei, olha para mim, não faça das suas crises o seu devocional. Às vezes a gente acorda todos os dias e se alimenta com tantas coisas que estão dando errado. A gente se alimenta com medo, com dúvida, com notícias ruins, com coisas que estão acontecendo. E Deus está falando: ei, pela manhã, que tal se ofertar o teu coração? Deixa eu ter você por inteiro. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que eu tenho ouvido algumas vezes por dia, se chama Pela Manhã. Cara, se você não ouviu, ouça. Eu compartilhei lá no time de incendiários o link dela também. Pela manhã. Cara, não faça das suas crises o seu devocional. Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 125:5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A gente precisa entender que a palavra está dizendo aí: aqueles que saem chorando enquanto semeiam, voltarão com a sua colheita celebrando. A palavra está dando uma chave para a gente, essa chave é constância. Ei, não importa o que tenha acontecido, a última palavra continua sendo de Deus. Eu estou batendo nessa tecla porque eu quero te trazer a memória de que o Deus que fez no passado, Ele não mudou, continua fazendo hoje. O Deus que curou no passado, continua curando hoje. Deixa essas palavras invadirem você, deixa essas palavras. O Deus que mudou a história no passado, continua mudando hoje. E a terceira chave é: não faça das suas crises o seu devocional. Deu um problema aqui na internet, a gente voltou, estava com quase 9.000 pessoas. Tem uma setinha aqui embaixo, ó, clica nessa flechinha, chama todo mundo, irmão. Eu quero orar com você, está quase terminando essa palavra. Eu vou chamar o JB Carvalho daqui a pouco, mas eu sei que tem pessoas que precisam receber aquilo que vai ser liberado, que não se distrai. Tem mais 400 no YouTube conectado com a gente. Galera do YouTube, vem pro Insta, cara. Sai daí e vem pro Insta. Sabe, grande parte das crises que a gente vive tem a ver com os medos que a gente cultiva. Grande parte das crises que a gente vive tem a ver com os medos que a gente cultiva. Cara, essa chave é muito poderosa. Presta atenção nisso. Todo homem que está em crise financeira já se imaginou falido um dia. Todo homem que está em crise financeira já se imaginou falido um dia. Todo homem ou toda mulher que está com crise no casamento já se imaginou divorciado um dia. Alguém que está com crise no casamento, se é com você que Deus está falando, você vai falar: cara, eu já me imaginei. Como vai ser se eu me divorciar? Como vão ficar os meus filhos quando a gente se separar? Como que vai ficar a empresa se eu quebrar? Como que vão ficar meus funcionários se eu falir? Ei, toda pessoa que chega ao ponto de desistir da vida, antes dela dar esse passo, ela já imaginou como seria. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no ponto simples. Grande parte das crises que a gente vive são fruto de medos que a gente cultiva. A gente começa a aceitar a ideia e a gente começa a pensar de como seria se aquilo acontecesse. Sabe qual é o problema? Quando aquilo que você começa a pensar um dia é só uma opção, depois de algum tempo pode se tornar uma convicção. Você começou a pensar como seria e aquilo começa a acessar o seu coração. E aquilo que no início parecia uma loucura, depois parece não ser uma ideia tão ruim. E deixa eu te falar, não faça das suas crises o seu devocional. Não faça das suas crises o seu devocional. Não medita naquilo que pode dar errado, mas descansa naquilo que Deus já disse que fez a teu respeito. Deus liberou palavras a teu respeito, Deus liberou promessas a teu respeito, Deus liberou decretos a teu respeito. Então, ao invés de meditar naquilo que pode ser que aconteça, descansa naquilo que Deus declarou que já aconteceu. Romanos 12 dá uma chave pra gente, diz assim, ó, Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está dizendo aí: deixa eu renovar teus pensamentos, deixa eu tirar aquilo que você tem pensado, deixa eu colocar aquilo que eu penso sobre você. A palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Se a gente pudesse terminar agora essa live e você me perguntasse: pastor,
de tudo que você falou, o que você gostaria que ficasse guardado no nosso coração hoje? Ei, eu vim aqui hoje só para te lembrar que Deus não está morto. Ei, eu vim aqui, tem quase 9.000 pessoas conectadas com a gente. Eu vim aqui só para te lembrar que Deus não está morto. O Deus que mudou a história no passado continua mudando hoje. O Deus que dividiu o calendário em dois, o Deus que mudou tudo que a gente conhecia, o Deus que andou sobre as águas, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, o Deus que mandava pão do céu, que se manifestava como coluna de fogo quando o povo caminhava no Egito para não sentir frio, o Deus que se manifestava como nuvem para proteger o povo no deserto do calor, o Deus que fez brotar água da rocha quando Moisés apenas tocava com seu cajado. Ei, continua vivo. Eu vim aqui para te lembrar que Deus não está morto. Ei, eu vim aqui para falar para mais de 9.000 pessoas, a gente tem quase 500 no YouTube, para te lembrar, o Deus que gerou você no ventre da tua mãe, quando a sua mãe nem sabia ao certo que você já existia, Ele não mudou de ideia a teu respeito. E a minha pergunta é, se Deus não mudou a ideia a teu respeito, por que você vai mudar? Se Deus não desistiu de você, por que você vai desistir? Cara, a palavra de Deus diz que Ele já escreveu cada um dos meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Irmão, a palavra de Deus está dizendo, quando em 2020 preocupações viessem sobre o teu coração, Deus já sabia, Deus não foi pego de surpresa. Então, ao invés da gente ficar olhando para o alto e perguntando o que vai acontecer, Deus está dizendo, olha para dentro de você e acessa aquilo que eu já liberei e disse que já aconteceu. Antes de ficar perguntando para homens, para onde nós iremos, volta o teu olhar para dentro de você e a vida de Deus depositada em você vai dizer, para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Existem dúvidas, existem crises, existem medo, mas Deus está dizendo, ei, eu não mudei. O Deus que criou todas as coisas quando elas não existiam, o Deus que estabeleceu cada estrela e chama cada uma delas pelo nome, o Deus que quando viu o mundo sem fome, vazia e tomado de trevas disse, haja luz e houve luz, o Deus que curou enfermos, como fez ontem na live, um homem que era surdo, os ouvidos se abriram e ontem ele passou a ouvir. A mulher que tinha um fluxo de sangue, se você olhar no Instagram, você vai ver nos meus posts os comentários. Uma mulher, um cara disse, a minha mãe há mais de 20 dias, ela tem enfrentado um sangramento no útero. Ontem a gente estava assistindo a live, a gente orou, a gente creu na cura e ela acordou completamente curada. Uma das mensagens foi de uma mãe dizendo, o meu filho tinha feridas que não fechavam. A gente orou junto na live e quando a gente acordou, as feridas foram fechadas. Pessoas mandando mensagem dizendo, ei, o meu joelho estava com ligamentos rompidos, durante a oração eu senti Deus fazendo algo e os meus ligamentos foram religados. Ei, eu vim aqui para te lembrar, Deus não está morto, então o nosso medo não faz sentido, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu sei que a última palavra não vem de homens, mas vem de Deus, porque Ele vive. Eu sei que é Ele quem sustenta a minha casa, assim como sustenta cada uma das estrelas com a força da sua palavra. Ei, a palavra de Deus diz, porque Ele vive. Existe um momento em que Jó, ele está enfrentando momentos difíceis, ele está enfrentando momentos de crise, momentos de dúvida, e Jó começa a questionar a Deus, e esse momento é incrível na história. Deus, ele vira para Jó e diz, ei Jó, eu até posso responder alguma dessas perguntas, se antes você me responder algumas. E Deus começa a perguntar para Jó, ei Jó, aonde você estava quando eu estabeleci o fundamento? Ei Jó, aonde você estava quando eu criei cada uma das estrelas e nomeei cada uma delas? Ele começa a dizer, ei Jó, aonde é que você estava quando eu estabeleci os mundos que não existiam e pelo poder da palavra todas as coisas foram feitas? Deus começa a perguntar, ei Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar e disse, até aqui você pode ir e daqui você não passa. Esse é o limite onde os seus orgulhos se desfazem em ondas. Você já parou para pensar nisso? Como que existe uma porção tão grande de água, oceanos, que eles banham toda a face da terra, mas existem limites de onde eles não passam. Ei, deixa eu te falar, a palavra de Deus está dizendo, ei,
até os limites do mar fui eu quem estabeleci, e é por isso que dali eles não podem passar. Irmão, o que eu quero te lembrar, você que está entrando agora, está chegando a quase 10 mil pessoas, é que Deus não está morto. O Deus que disse para o mar, até aqui, ok, daqui para lá não, é o mesmo Deus que diz sobre demônios, principados e potestades que tentam contra a nossa casa. Ele diz: se você fizer do Senhor a sua confiança, se você fizer do Senhor a sua segurança, é como um sangue do cordeiro manchando, marcando os umbrais da porta. Até aqui o anjo da morte pode passar, daqui ele não entra mais. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Quando a gente começa a se encher das verdades de Deus, o medo perde o sentido. Qual é o sentido de termos medo no amanhã, se o Deus que construiu a nossa história no passado continua construindo a nossa história hoje? Qual é o medo que nós temos do futuro, se há 2000 anos atrás aquilo que pra gente hoje é passado, em algum momento era futuro? Você sabia disso? Quando Abraão saiu da terra dele, do meio da parentela dele, ele foi para o lugar que Deus mostrou, Deus falava a respeito da vinda do Messias. Para Abraão era futuro. Quando Moisés liberta o povo, quando Moisés avança, passa pelo Mar Vermelho, está indo em busca da promessa que Deus fez numa terra que emana leite e mel, ele já conhecia a promessa de que viria o Messias, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que traria remissão sobre a terra. Ei, tudo aquilo que aqueles homens aguardavam um dia era futuro para eles, mas há 2000 anos atrás se cumpriu. O que eu quero compartilhar com você é que o mesmo Deus que desenhou a redenção desenhou teu futuro também. Deus está dizendo para pessoas nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Sabe, tem uma música que a gente ficou durante semanas ouvindo ela aqui, ela falou tanto com a gente, cara. Se chama Waymaker, o Deus que constrói caminhos. Se vocês continuarem conectados, a gente faz quase uma vigília aqui, cara. Faltam 18 minutos. O JB Carvalho deve estar com a gente ainda. Ele vai entrar. Presta atenção nisso, eu já estou finalizando, juro. Existe uma música chamada Waymaker. E essa música ela falou demais comigo, porque eu acho que a chave dessa música é quando ela começa a declarar quem Deus é. Tem uma parte da música que ela diz: That's who you are. Cara, a atmosfera muda quando essa música começa a tocar. Ela começa a declarar: ei, esse é quem você é. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é quem você é. Aquele que constrói caminhos onde não existiam. Esse é quem você é. Aquele que mantém vivas promessas. Esse é quem você é. Aquele que liberava palavras de vida sobre mim quando só existiam palavras de morte tentando me parar. Esse é quem você é. E a palavra começa a liberar: ei, princípio e fim, Alfa e Ômega. Esse é quem você é. Filho de Deus, aquele que se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Esse é quem você é. E eu quero orar por você, cara. Feche teus olhos em nome de Jesus. That is who you are. Pai, isso é quem você é. Renovo sobre o cansado. Pai, é a esperança que vem sobre o abatido. Pai, isso é quem você é. Isso é quem você é. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, irmão. Entende isso? Jesus não estava naquela cruz por acaso. Jesus estava naquela cruz por você. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu creio, todo medo vai se dissipar agora, quando a gente começar a orar, porque a revelação de quem Deus é remove toda dúvida, todo medo, toda preocupação. Pai, nós oramos em nome de Jesus e nós declaramos: aonde a nossa voz chegar, chega também a tua vida, Jesus. Pai, nós cremos que nós estamos prontos por alguns momentos, nós estamos disponíveis por alguns momentos, mas o Senhor está disponível eternamente. E todas as vezes que nós dissermos: Pai, seja feita a tua vontade, assim será feito na terra como já é feito nos céus. Jesus, eu oro em nome de Jesus, Pai. Onde existe alguém cansado, nós declaramos o teu renovo invadindo agora, Pai, pensamentos. Nós declaramos a vida que há no teu sangue, curando agora toda enfermidade. Você que está enfermo, coloca a mão sobre as tuas enfermidades. Eu quero orar com você. Você que tem qualquer tipo de enfermidade, seja ela física ou emocional, coloca a mão sobre o teu coração. Você que tem enfrentado pensamentos de morte, pensamentos de desistência, coloca a mão sobre a tua mente. Eu quero orar com você.
Jesus, nós oramos e nós declaramos vida de Deus agora, tocando cada mente, cada coração, cada família. Jesus, nós declaramos como chuva vindo sobre terra seca, como chuva vindo sobre terra seca, em famílias que têm, Pai, tido preocupação de como vai ser o amanhã. Nós declaramos a firme convicção de que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, a última palavra é Tua. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, renovo vindo sobre nossas mentes. Nós declaramos em nome de Jesus os nossos pensamentos cativos a Cristo. Pai, eu oro em nome de Jesus agora sobre cura. Nós declaramos cura, cura de Deus fluindo sobre toda enfermidade, cura de Deus fluindo sobre toda enfermidade. Pai, nós declaramos miomas sendo expelidos agora. Nós declaramos juntas, ligamentos rompidos sendo religados agora. Nós declaramos em nome de Jesus toda infecção no sangue sendo desfeita agora. Nós declaramos o sangue do Cordeiro lavando o teu sangue, o sangue do Cordeiro removendo toda bactéria, toda infecção. Nós declaramos em nome de Jesus pessoas que têm dificuldade em se locomover. Se existe alguém paralítico ouvindo agora essa palavra, nós declaramos: levanta agora e anda pelo poder que há no nome de Jesus. Levanta e anda pelo poder que há no nome de Jesus. Se existe alguém surdo, independente dele conseguir ouvir ou não o tom da minha voz, nós declaramos: não tem a ver com a voz de um homem, mas com a palavra que sai da boca de Deus. Ei, nós declaramos: surdos passem a ouvir. Nós declaramos o som de ouvidos se abrindo agora, o som de ouvidos rompendo agora. Nós declaramos em nome de Jesus vista sendo restaurada aos cegos. Se existe alguém que está nos ouvindo, você tem algum problema de visão, talvez você nunca enxergou, você perdeu por algum motivo a tua visão, nós declaramos em nome de Jesus retinas sendo restauradas. Nós declaramos em nome de Jesus visão sendo restaurada. Nós declaramos em nome de Jesus, você que não enxergava, passe a enxergar agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Pai, nós declaramos em nome de Jesus pessoas que têm talvez uma perna menor do que a outra, um membro menor do que o outro. Nós cremos, Jesus, o mesmo Deus que ressuscita mortos, faz órgãos serem gerados do nada. O mesmo Deus que faz ventres que não podiam gerar tornarem agora mães. Nós cremos, faz com que membros sejam restaurados. Nós ministramos em nome de Jesus cura sobre você agora. Feche teus olhos, curva tua cabeça em nome de Jesus. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, há poder no teu nome, Jesus, para curar. Há poder no teu nome, Jesus, para libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para envergonhar as trevas. A tua palavra diz que naquela cruz o teu filho fez de todos os principados e potestades um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, como uma sentença de vida invadindo a morte agora. Pai, nós declaramos como uma sentença de cura invadindo toda enfermidade agora. Nós declaramos como uma sentença de alegria invadindo todo choro agora. Nós declaramos como uma sentença de vida invadindo pensamentos de morte agora. Nós declaramos, Jesus, a liberdade para o teu fluir, a liberdade, Pai, para o teu agir. Pai, vem como um rio de água viva, vem como um rio de, Pai, de água viva invadindo cada espaço vazio dentro de nós agora. Essa é a minha oração, Jesus, essa é a minha oração, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos. Cegos voltando a ver agora, paralíticos começando a andar agora, surdos passando a ouvir agora, membros que tinham paralisias começando a se mover agora, homens com pensamentos de morte quebrantados e desejando viver a partir de agora, pais de família à beira de um colapso emocional, recebendo agora a paz que excede todo entendimento, jovens com crises de ansiedade, pessoas que não sabem o propósito pelo qual foram gerados, pessoas que têm enfrentado medo, angústia, crises existenciais. Nós declaramos em nome de Jesus todo vazio sendo preenchido agora. Nós te agradecemos, Jesus. Aonde você está, se você puder, declare comigo, diga: Jesus, eu recebo agora a sua cura. Declare comigo, diga: Jesus, eu recebo agora o toque do teu Espírito, e tudo que parecia morto dentro de mim, a partir de agora eu dou uma ordem: volte a viver,
Declare com autoridade, diga: Espírito de ressurreição, que retirou Jesus Cristo dentre os mortos. Diga: eu creio que habita dentro de mim. Por isso eu dou uma ordem agora. Toda doença, saia. Todo medo, cesse. Toda crise, pare. Toda tempestade, se aquiete. Porque é chegado o reino de Deus. Diga: eu recebo a paz de Deus, que excede todo entendimento. Diga: eu recebo uma nova porção de fé para romper. Diga: eu recebo a cura no nome de Jesus. Amém, e amém, 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 amém. Mano, isso é muito louco. A gente tem 9 minutos para terminar. Isso é muito louco. Tem quase 9.500 pessoas orando e declarando cura. Irmão, eu quero te fazer um convite. Você que recebeu a sua cura, começa a compartilhar aqui. Você que viu algum comentário aqui, eu estava de olhos fechados orando, eu não sei quantos chegaram, mas começa a declarar, começa a procurar. A gente tem recebido centenas e centenas e centenas de testemunhos. Miomas que sumiram, ligamentos que foram religados, surdos que passaram a ouvir, cegos começando a enxergar, sangramentos que cessaram. E eu quero saber qual é o teu testemunho, desde uma dor de cabeça crônica, desde uma enxaqueca, desde uma dificuldade de se locomover. Você que não conseguia se locomover, começa a testar no seu lugar. Sabe, não tem a ver com entretenimento, cara. Tem 9.500 pessoas dizendo: Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem alguém que quer mais de Deus? Eu quero mais, Jesus, eu quero mais, Jesus. Eu quero mais, Jesus. Nós queremos mais, Jesus. Pessoas batizadas com o Teu Espírito Santo, pessoas cansadas recebendo o renovo. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais, Jesus. Eu vou convidar agora, enquanto você começa a enviar o teu testemunho, o teu depoimento. Eu quero convidar agora o JB Carvalho. E deixa eu ver se ele já está aqui com a gente. O Nathan está dizendo: olha, ontem o Nathan compartilhou um stories da avó dele, a coisa mais linda, cara. A vozinha dele, eu não sei quantos anos tem, 80 e poucos anos eu acho. E ela estava com falta de ar. Ele mandou a live para ela, ela assistiu. Daqui a pouco ela gravou um vídeo falando: ei, Nathan, eu fui curada, a falta de ar passou, vovó está bem. A gente crê no poder do nome de Jesus para curar enfermos. JB, você está aí? Se você tiver aí, se puder me enviar aqui a solicitação, JB Carvalho, isso. Se você puder enviar aqui, ó, que aí já aparece no topo da lista, só para eu aceitar. Aleluia. Galera, continua conectado aí. Eu sei que a gente já está terminando, mas eu vou começar agora com o JB aqui. Isso. JB, pronto, vamos lá, vamos lá. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você que assistiu a live de ontem. Fala, pastorzão, como é que você tá? Tá conseguindo me ouvir? Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Ó, faltam 7 minutos, mas assim que encerrar, automaticamente a gente já começa a próxima. E a gente estava orando sobre cura. Eu não sei há quanto tempo você está conectado, mas nesses últimos 12 dias Deus tem feito coisas surreais e é incrível porque a gente está conectado, já são 1h da manhã no Brasil e tem 9.000 pessoas ao redor do mundo dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. E a gente crê que tudo isso acontece depois que a gente tem entendimento. Então eu fiz questão de te chamar porque você é um dos pastores, você é um bispo, né? Um dos pastores mais usados por Deus com sabedoria para fundamentar, e eu creio que isso é essencial para a gente se mover em fé, porque a gente, quando tem fundamentos da fé, a dúvida vai embora, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, porque a gente tem a nossa fé firmada em Deus. Eu lembro que ano passado você ministrou em Orlando, na nossa igreja, e você falou algo para o pastor André que isso tem ecoado dentro de mim nos últimos meses. Você falou sobre convergência, e eu creio que o que a gente está vendo nesses últimos meses, e principalmente com essa crise que está instalada sobre o mundo, nada mais é do que uma convergência. Eu creio que existe um propósito eterno de Deus se cumprindo no meio de todo esse caos. Eu creio que tem pessoas mais abertas para ouvir o que Deus tem para falar do que talvez estavam nos últimos anos. E eu queria muito ouvir o que está no teu coração. Você pode falar o que você quiser. Se quiser falar sobre medo, ansiedade, convergência, fé, cura, a gente está aqui para te ouvir. E eu quero te agradecer pelo seu tempo também estar aqui com a gente hoje. Olá, pessoal. Olá, André. Obrigado, André. Nós cremos que temos um novo
tempo surgindo que emerge, que necessita um novo nível de fé, um nível mais expoente de andar no Espírito. Você estava falando sobre medo, eu vi a sua atmosfera de fé, o perfeito amor lança fora o medo, as pessoas têm muita consciência sobre os problemas, muita consciência sobre os demônios, muita consciência sobre os reinos do mundo. Quando você tem consciência acerca do reino de Deus, o medo derrete, o medo se esvai, ele vai embora. É tudo uma questão de que reino que você está dando ênfase, qual é a sua tônica, qual é o acento que você põe nas palavras de maneira adequada. Pessoas que têm uma ênfase sobre a dor, sobre a enfermidade, sobre a crise, sobre elementos que surgem. Nós, contudo, temos uma ênfase sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo. Nós precisamos exercitar a consciência da presença de Deus, porque o medo é a fé no reino do inimigo. O medo é a fé no inimigo. Existem tantos textos bíblicos que falam sobre isso. A Bíblia diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A Bíblia diz, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola meio-dia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. A Bíblia diz, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Josué está ali, ele vai atravessar o rio, vai conquistar a terra prometida, então ele precisa de muita coragem. Então Deus diz, não tenha medo, Josué, coragem, tenha bom ânimo. Eu vou te introduzir numa terra nova, uma mana leite e mel, uma terra de ribeiros de água, um turning point, um ponto de inflexão para a sua história, a um novo tempo melhor para a sua vida. Eu realmente acredito que nós estamos vivendo essa curva para um tempo melhor na humanidade, para sermos pessoas melhores, melhores pais, melhores filhos, melhores seres humanos, melhores cristãos. Nós cristãos damos tão mau testemunho em tanto tempo por aí, e é uma hora de a gente se levantar como cristãos de verdade, que exprimem a natureza, a santidade, a verdade de Deus em nossas próprias vidas, onde nós somos a mensagem, André. Nós somos a mensagem da cura do câncer, nós somos a mensagem da santidade, nós somos a mensagem da verdade, nós somos a mensagem da justiça, nós somos a mensagem da pureza, nós somos a mensagem do relacionamento, da amizade, nós somos a mensagem da lealdade, da fidelidade. Nossa vida vira um outdoor, um frontlight, vira um testemunho. A Bíblia diz, se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então vai se dizer entre as nações, vai se dizer por aí, olha, aconteceu isso com eles. Vão se escrever livros acerca disso, vão se falar em outras nações. Futuras gerações vão contar as nossas histórias, mas para isso nós precisamos primeiro vencer nossos medos, porque é eles que nos sabotam. Jó diz, o que eu temia me sobreveio. Saul temia tanto um golpe de Estado que ele se deu um golpe de Estado. Nós acabamos fazendo acontecer aquilo que nós temos medo. Eu ouvindo você falar sobre os princípios do medo, eu também tenho um para passar para você hoje. Sim. Onde estão os seus medos, estão os teus tesouros, estão as suas recompensas. É justamente ali onde você é fraco que você é forte. Deus deu para Judas, Jesus deu para Judas a tesouraria. Obviamente ele tinha um dom para aquele ambiente e ele distorceu aquilo. A mulher que foi pega em adultério, a força dela estava justamente na pureza, já que era no lugar da sua força que ela foi tentada e depois ela se tornou uma mulher pura. Então é o lugar onde você está sendo tentado, que é o lugar onde reside a sua maior força, o seu maior poder. Quando você passa pelo milharal, tem um grande espantalho ali, querendo espantar os pássaros que passam por ali. Um pássaro. Fala, gente, e aí, tá com som? Dá um ok. Tá dando para ouvir? E aí, vocês estão aí? Tá dando para ouvir? Cara, tá surreal o Instagram esses dias. E aí, gente, vocês estão ouvindo? Glória a Deus, agora sim. Vamos para cima. Chama todo mundo, dá tempo ainda. Isso, já tem 3.000 pessoas, vamos para cima.
A gente estava com quase 7 mil pessoas e o Instagram terminou 1 hora só de live. A gente tem que começar a fazer essa live pelo YouTube, cara. É muito pouco tempo. Eu tô só esperando o JB entrar pra gente poder convidá-lo aqui e dar continuidade. Isso, vai entrando, chama todo mundo. Tem sido incrível o que a gente está vivendo, cara. Que loucura, que loucura, que loucura. Seja bem-vindo. Isso, vai entrando. Isso, faltam só 3 mil. Vai entrando, galera. Tem mais 15 minutos pelo menos pra gente mergulhar. Seja bem-vindo. Você que está conectado com a gente. Ó, pelo YouTube é melhor. Me ajuda aí, ó. Já tem 2 mil pessoas pelo YouTube, mano. A gente vai ter que cancelar essa live pelo YouTube aí. O YouTube já cancelei. Já cancelou? Já acabou? Tinha 2 mil pessoas na live do YouTube, cara. Vamos lá, chama todo mundo. Ó, deixa eu chamar aqui JB Carvalho. Bispo JB Carvalho, um dos caras que Deus mais tem usado com sabedoria na nossa nação. Tá demais, galera. Para quem não sabe, hoje a gente está falando sobre medo. A primeira live que está salva, eu compartilhei 3 princípios. E agora a gente está sentado só ouvindo sabedoria do JB. Isso. E aí, tudo bom? Bem-vindo de volta. Então, André, como é que estamos? Então, a Bíblia fala muito sobre medo, né? A Bíblia fala tanto sobre medo. O tempo todo a Bíblia está falando sobre medo. E o medo, ele tem a raiz numa mentira, né? A mentira que nós cremos, ela produz assombrações, temores, fobias. Isso começa a sabotar a nossa confiança naquilo que Deus tem para nós como promessa. Né? Nós temos que ser possuídos pela promessa a fim de não sermos possuídos pelo medo. E por vezes nós entramos nessa crise de identidade, né? Que tem uma parceria. As pessoas perguntam qual é o contrário do amor. O contrário do amor é indiferença. A indiferença seria o medo de não ser aceito. Então eu trato as pessoas com distância, com indiferença, com dureza, anestesio meus nervos existenciais, a fim de não ser rejeitado. Então o contrário do amor não seria indiferença, seria o medo de não ser aceito. Ou o medo de ser ferido de novo. Eu fui machucado e vou ser indiferente. O contrário do amor é o ódio. O ódio é o medo de alguém que te machucou não ter a punição adequada. Uau. A fim de que as coisas realmente sejam acertadas. É a vingança. O contrário do amor é o medo. O medo, o perfeito amor lança fora o medo. Nós temos um reino de Deus baseado em amor e temos um reino do diabo baseado em medo. Então, quando nós temos medo, nós manipulamos. O manipulador é alguém com medo. É um reizinho bem pequenininho que tenta controlar a vida das pessoas porque ele tem medo de que as pessoas descubram que ele não é tudo aquilo que parece que é. O medo de não ter uma pessoa faz com que as pessoas tentem agarrar aquilo e segurar com todas as suas forças e faz elas perderem aquilo, já que a obstinação é como o pecado da idolatria. Então, todo o fundamento do medo traz consigo esse engano, esse engodo. Não é à toa que a Bíblia vai falar tanto sobre esse medo, né? Porque o amor seria o inverso desse reino de medo. Hoje nós estamos vivendo esse coronavírus. Deus me falou sobre 3 governos esses dias. O governo de Mamon, onde tudo é comprado, as consciências são compradas, a justiça é comprada, os vereditos são comprados, as pessoas são compradas. Isso é Mamon. No reino de Mamon, tudo pode ser comprado, tudo tem um preço. O reino de Moloque é morte, tudo é baseado dentro da esfera de destruição, eugenia, indústria de aborto, gulags, campos de concentração, Birkenau, Treblinka, Auschwitz. E o terceiro reino, o reino de Nosferatus, que é o espírito vampiro, é o vampirão, é o morcegão. Né? Diz que toda essa crise que se acometeu sobre nós foi por causa do morcego mal passado. Isso é uma piada no momento tão fora de questão. Mas a questão de verdade é que Nosferatus é um espírito de medo que opera sobre, tirando a energia das pessoas. Quantas pessoas a gente encontra sugada, sem força, esse vampiro, né? Esse crepúsculo aí, essa Stephanie Meyer, essa relação de iniquidade entre seres espirituais e moças, né?
Então, essa coisa de Nosferatu, que é um deus mitológico, é a ideia de tirar a energia das pessoas através do pânico, através do medo. As pessoas com medo, elas não são normais. Eu tenho muito medo de pessoas com medo, André. Você sabe por quê? Tem um sujeito que foi visitar Hitler, e ele encontrou Hitler em 1941, ele era um pastor alemão, mas não é um cachorro, é um pastor alemão, é uma brincadeira. E ele, Martin Niemöller é o nome dele, e ele disse que quando ouviu Hitler em 1941, ele disse: eu nunca vi um menino tão assustado. Uau. Hitler, para ele, era um menino com muito medo, muito medo. E pessoas com muito medo, elas são genocidas, elas são tirânicas. Pol Pot era somente um cara com medo, que matou um terço da população do Camboja. Mao Tse Tung e todos esses que geraram esse reinado de destruição eram pessoas com medo. E o medo nos faz fazer coisas terríveis na vida. O medo nos provoca a ter as reações piores. O medo, disse alguém, é o pior dos conselheiros. Por que um conselheiro ruim? Porque a pessoa está com medo de não casar. Então ela casa com o primeiro que aparece. O primeiro rinoceronte que ela encontrar. Ela tem medo de não ter dinheiro. Então ela vai fazer algumas mágicas, né? Ou vai adquirir alguns contratos, ou ela vai se corromper a fim de poder se sustentar. As tentações de Jesus estão baseadas no medo. O medo, quando você chega ali, o diabo diz para Jesus: transforma essas pedras em pães. É o medo da falta de provisão, é a gente tentando dar um jeitinho para criar meios para ser suprido. Ao resistir à tentação, os anjos chegaram e lhe serviram. Eu vim aqui te dizer, amigo, você que está me assistindo, Deus vai lhe suprir. Existe um pastor, Deus não é um diretor de um orfanato, ele é um pai. As pessoas dizem: Deus vai dar somente para você o que você merece, e olhe lá. Não, eu quando viajo, eu sou um pai, eu fico pensando o que eu posso dar para as minhas filhas. Eu fico imaginando como eu posso beneficiá-las, como eu posso fazer algo por elas além do que elas merecem. É por isso que Deus é um Deus gracioso, porque Ele nos trata melhor do que merecemos. Deus nos trata melhor do que nós merecemos, e por isso nós devemos também tratar os outros melhor do que eles merecem. Então, Deus não é um padrasto, Deus é um pai que ama seus filhos. E quando você foi nascer, seus pais possivelmente prepararam seu enxoval. Um pai normal prepara o quarto do filho, azul ou de uma outra cor que ele goste. A filha, um rosa ou uma cor que ele goste. Pais normais se antecipam quando os filhos vão nascer. Eu quero lhe dizer que antes de você colocar os seus pés nesse mundo, o seu pai se antecipou e preparou tudo que você precisava, a fim de que você obtenha todas as coisas. As coisas que você precisa já existem, já estão à sua disposição. Está escrito onde? Em Efésios capítulo 2, verso 10. Verso 10. Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas de antemão. Antes da fundação do mundo, Deus já criou o seu enxoval, está pronto, tudo o que você precisa para viver uma vida plena, poderosa, uma vida abundante, já foi criado. Basta você estender as mãos e possuir. Eu estava vendo seu ambiente de fé, de ministração, como nós precisamos caminhar nessa atmosfera de fé, André, onde nós relativizamos todos esses aspectos que tentam tirar a gente desse eixo de filhos. Como filhos somos, então somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então já não há em nós o espírito do medo, diz o apóstolo Paulo. Ele vai fazer um jogo de palavras ali sobre os neofiós e os filhos maduros, os ruiós, e vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para andarmos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção que clama Abba Pai. Porque andar com medo é ser um escravo. Andar com medo é andar engaiolado, ainda que as suas grades sejam grades invisíveis, sejam grades que as pessoas não veem, mas você está escravizado por uma série de sentimentos e emoções que deixam você no aquém, na subexistência, numa vida sem a devida importância e relevância como você foi criado para ter.
Quando você falou de convergência, convergência é uma palavra que a gente guarda muito na nossa comunidade, que significa para nós, convergência é aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci para fazer. Porque quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Mark Twain que disse, os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por quê. E quando você descobre por que você nasceu, você é como um peixe dentro de uma água, ou uma ave no céu, ou um leão na savana. Você está no seu elemento, você é um rei nesse lugar. Existe um lugar que você é muito bom. Existe um ambiente onde você flui, é o flow, né? Chamam hoje do flow, onde as coisas vão, onde as coisas acontecem. E eu quero declarar que você está prestes a pisar nesse ambiente, nesse lugar, onde você vai florescer, onde você vai frutificar, onde as coisas vão acontecer, seja no ministério, seja no setor empresarial, econômico, qualquer perspectiva para o qual você foi criado para uma esperança viva em Cristo Jesus. Existem promessas com o seu tamanho, com o seu nome. Existe um chamado para você que foi feito antes de você nascer. Existe um plano. Você não está aqui nessa espaçonave terra conduzido por forças fortuitas ou casuais. Você não está entregue às traças ou entregue ao coronavírus. Existe um livramento para você. Existe uma graça especial para a sua vida, para um novo tempo. Eu quero orar com você hoje, junto com o André Fernandes, e quero declarar que esse é um turning point, é um ponto de inflexão, é um ponto de virada. É o que o Malcolm Gladwell fala sobre o ponto, o tipping point, que é a bênção além do gráfico. Está lá escrito na Bíblia, as bênçãos sem medidas. As bênçãos sem medidas, André, é uma bênção que você não tem lugar para guardar. É uma bênção que você não tem lugar para colocar. Imagine uma bênção que você não tem como armazenar. É o que o nosso pai tem. Por quê? Porque ele é El Shaddai. Ele disse, eu vou te abençoar muitíssimo, Abraão. Quem é El Shaddai? É o Deus que fez os quasares, as supernovas e os buracos negros. A sua bênção não cabe num cálice, por isso o seu cálice vai transbordar. As ervas vão se encher do trigo, os lagares vão transbordar do mosto, do azeite, do vinho. Restituirei os anos consumidos. Esse tempo que você pensa que você está perdendo, Deus vai restituir para você. Na verdade, Ele vai restituir tudo que você perdeu, tudo que seus pais perderam, tudo que seus avós perderam. Ele vai dar a você, e não é somente o dobro. A Bíblia diz que se alguém lhe rouba em Êxodo capítulo 22, vai dar 2, 4 ou 5 vezes mais. Em Provérbios ainda fala de 7 vezes mais, porque o fim das coisas sempre é melhor do que o início. Existe um ambiente ainda superior, um lugar melhor para a sua vida. Existe uma vida que você ainda nem começou a viver, mas que você está prestes a começar. Josué, tem coragem, bom ânimo, no mundo tereis aflições, não é aflição, não é coronavírus, não é batalha, não é demônio, não é luta, não é gigante. Josué disse, nós os comeremos como se come o pão, eles são o nosso salário, resolver esses problemas vai pagar nossas contas. Então seus problemas estão querendo te recompensar. Quando você ver um gigante, lembre-se, você nasceu para derrotá-lo, você nasceu para caçá-lo, você nasceu para vencê-lo. Portanto, Josué, tenha coragem, não são os problemas, é o seu ânimo que importa, é a sua atitude que importa, é a sua disposição de ir lá, batalhar, vencer, conquistar, ocupar, porque você foi chamado para isso. E Deus é por nós, e quem é contra nós é voto vencido. Quando Deus é por nós, não significa que não existam pessoas, ou coisas, ou espíritos, ou demônios contra nós. Significa que quem é contra nós está do lado errado. Porque simplesmente com os Deus do seu lado, você está na maioria. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Acredite, há um futuro para você. Ainda que a árvore tenha sido cortada, ela vai ao cheiro das águas prosperar, florescer, como planta nova, vai criar novas raízes e novos frutos. Há um poder na ressurreição, o maior poder que Jesus que foi exercido na terra não foi o poder da criação. Efésios capítulo 1, verso 17 diz, eu oro para vocês terem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos dos vossos corações para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento, a riqueza da glória da vossa herança,
suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em Jesus Cristo ao ressuscitar entre os mortos. O poder da ressurreição é o poder que restaura todas as coisas. Os céus o retêm até o tempo da restauração de todas as coisas, prometida e profetizada pelos profetas. Esse é um tempo, nós somos filhos dos profetas, porque desde Samuel e todos quantos depois dele profetizaram esses dias. Eu acredito que nós podemos gerar, através do Ministério Profético, novas realidades. E eu termino dizendo assim, André, um texto que está falando muito comigo, está em Isaías capítulo 51, verso 12. Quem és tu, pois, que temes o homem mortal? Deus começa dando um assim, falando assim, quem és tu que teme o que vai morrer? O homem mortal, esse que não tem durabilidade, que não tem permanência. Quem és tu que te esqueces de mim? Deus está dizendo, para você andar com medo, você tem que se esquecer quem eu sou. Uau! Quem és tu que te esqueces de mim? Muito bom. Existe todo um emaranhado, uma trama ali interna, mas eu quero terminar com o verso 16 que diz, eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra. Deus está dizendo, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca, fala elas. Josué, não cesse de falar as palavras do livro dessa lei, profetiza, você é filho dos profetas, e eu te prometo que eu vou te proteger com a sombra da minha destra. Uau. O que você foi chamado a fazer, você terá a minha proteção, a minha presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como diz o Salmo 27, no dia da adversidade, ele lhe esconderá no seu pavilhão, das ocultas e línguas, das contendas. E ele diz, para estender novos céus e nova terra, porque Deus chegou para Ezequiel e disse, podem esses ossos reviver, Ezequiel? E ele disse sabiamente, tu sabes. Então profetiza sobre eles. Ué, Deus não podia ter dito aos ossos? Não. Deus opera com o corpo aqui na terra. Ele precisa de uma voz. Ele quer que a sua voz seja a voz dele. Dê voz à palavra de Deus nesse mundo. Diga aos ossos, diga à bagunça, diga ao caos, para que ele se organize. Profetize que dos quatro cantos venha o vento, venha o Espírito Santo e possa gerar um novo movimento do caos, da desordem, da bagunça, um novo sentido para tudo em sua vida. Então eu quero dizer para você que tudo que ainda está parecendo um absurdo para você, vai ter um novo significado, porque Deus vai pegar conjuntamente todas as coisas, tudo. Ele é o Senhor das variáveis. Entende? Esse é o poder que ele tem, de pegar todas as variáveis, as bagunças nossas, as bagunças dos seres humanos, e converter na equação que vai nos levar para o nosso fim, para o nosso propósito, para o nosso destino. Então Deus promete que, se você o amar, ele vai pegar todas as coisas na sua vida e vai dar um novo significado. E vai fazê-las cooperar. O trauma, a dor, a perda, a traição, o abandono, o abuso, qualquer coisa na sua vida vai ter um significado, porque Deus não perde nada. Ele ressignifica cada dor. E, na verdade, ele faz com que cada dor se transforme num ministério. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Uau. E quando essas coisas se transformam em testemunhos, e você se torna o testemunho do quê? Da superação. Daquele que passou por aquilo e pôde dizer, ele é fiel. Amém. Quero orar com você hoje. Amém. Amém. Vamos orar juntos. Amém. Pai, muito obrigado por a vida do André, pelo seu trabalho aí na Flórida, em Miami, pela Igreja Lagoinha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a eles tanto e vai dar muito mais. Porque o cálice deles vai transbordar, porque a bênção que o Senhor tem para eles não cabe dentro do celeiro. É uma bênção mais que o bastante, mais que o suficiente. É uma bênção sem medida. Obrigado por cada pessoa que também precisa desse favor de El Shaddai,
e que eles provem, Senhor, dessa natureza fiel que Tu tens de transformar o caos numa nova ordem, de transformar, Senhor, todos os elementos que são contra nós em nosso favor. E hoje eu quero declarar que aquilo que é contra você está se tornando agora em seu favor. Qualquer doença, qualquer dor, qualquer trauma, qualquer crise, qualquer luta, qualquer inimigo, tudo vai favorecer você e levá-lo para o seu propósito, para aquilo para o qual você foi criado. Ele é o Senhor das variáveis. E as coisas que existem, que estão fora de lugar, estão se arrumando agora. Deus, como disse o profeta, está passando a sua vassoura e limpando a sua eira. Está colocando o machado na raiz das árvores e está dizendo que um novo tempo chega, onde os justos serão como a palmeira, e quando velhos serão cheios de seiva e de verdor e darão muitos frutos. Senhor, que venha o poder do boi selvagem, o óleo fresco, uma nova unção fresca sobre cada pessoa que está assistindo essa live, e que ela possa ser impactada com cura agora, que a opressão saia dos seus corpos, que todas as cadeias caiam hoje, e que todo o medo agora, o pavor, o pânico, que toda essa ansiedade se quebre hoje, essa coroa do medo de Nosferatu seja quebrada hoje. Nós liberamos hoje o pensamento, a ideia, o sonho, a sinapse, a concepção, o discernimento, a visão de um pai que cuida dos seus filhos. Ora, se vós sois maus e dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste nos dará o que pedires. Hoje, não andeis como os pagãos, não andeis como gentios, não andeis ansiosos por coisa alguma, que venha um manto de graça, de favor, de descanso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Senhor, guarda-os na sombra das tuas asas, protege-os no teu esconderijo. Eu peço assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, André. Alegria estar aqui. Obrigado a você, uma honra. Ainda mais um horário desse, poder ter o seu tempo, a tua sabedoria, teu coração. Obrigado, você inspira uma geração. Em breve a gente está junto em Brasília, em nome de Jesus. Quero te ver, estou aguardando você aparecer por aqui para nós estarmos juntos. Amém, amém. Acabei de ver aqui o apóstolo Luiz Emílio também com a gente na live. Um beijo, amo teu coração. Obrigado. Esse tempo, quando eu lembrei do que a gente está vivendo, eu lembrei da palavra que você liberou. Por isso que eu fiz questão que você estivesse com a gente. Convergência. Quando parece que os reinos estão sendo abalados, as nações estão desmoronando, a gente percebe que no plano de Deus está tudo se encaixando. E num período curto em que as igrejas se fecharam, as casas se abriram, existe fome por Deus como talvez nunca antes, ou pelo menos durante um bom tempo não havia. E eu creio que é tempo da gente manifestar as verdades que a gente prega. A verdade do púlpito está invadindo as ruas. Você vê pessoas sendo curadas nas lives, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, cultos online. É Deus dizendo, olha, as plataformas só potencializam quem eu sou. Não importa de qual forma vai ser, aonde meu nome foi professado, aonde a voz que liberar as realidades a meu respeito forem liberadas, e eu lá estarei também. Então, é um prazer estar junto com você, me sinto honrado. Seus livros, tudo que você prega, a igreja que você edificou, tua casa, enfim, tudo isso me inspira muito. E a gente está junto em breve. Honra minha, espero em breve vê-lo pessoalmente e poder dar aquele abraço. Hoje a gente dá aquele beijo de longe, aquele abraço de longe. Amém. Espero em breve estar perto de você e a gente poder ter um tempo de comunhão. Amém. Come to Miami. Beijo. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado. Gente, estamos finalizando essa live de hoje. Uma das coisas que está mexendo demais comigo aqui, que o JB compartilhou aqui. Se você quiser andar comigo, imagina Deus falando isso pra gente essa noite. Eu vou finalizar aqui. Se você quiser andar comigo e ainda assim andar com medo, você vai precisar esquecer quem eu sou. Porque quem sabe quem Deus é não tem espaço dentro de si para que haja medo. Eu quero te convidar em nome de Jesus a gente mergulhar nos próximos dias. Hoje é o dia 12, faltam só 9 dias e tem sido surreal tudo que Deus tem feito. Pessoas sendo curadas, fluir de Deus sendo liberado. Você vê, são 1h30 da manhã, a galera não quer terminar e eu tenho certeza que existe mais de Deus. E amanhã a gente vai estar com o Yudi, vou receber também o Theo Hayashi,
Quem mais vai estar com a gente? Pastor André Valadão. Vai estar com a gente o Brunão Morada, de novo. Sexta-feira eu fui convidado pelo Brandon Brown, da Hilson, São Francisco. Vou participar de uma live com eles também, acho que 9 da noite, vai ser incrível. Vai estar com a gente também o Leandro Vieira, Rodolfo Abrantes. Cara, tem muito de Deus para esses próximos 9 dias. E eu quero te fazer esse convite, a gente mergulhar e deixar Deus surpreender a gente. Amém? Tô tentando trazer o Luiz Hermínio, me ajuda, vamos invadir o Instagram dele, comenta lá, ó. E aí? E aí, querido? Tudo bom? Tudo tranquilo. Apóstolo, eu queria ter umas 3 horas pra gente sentar aqui e ficar quietinho, só te ouvindo. Cara, que isso, tava curtindo você e o JB aí, tava muito bom. Amém. JB é um crânio. Amém. Que bom falar com você. Eu tô fazendo live todo dia, ao meio-dia. Sim. Eu faço aqui no Brasil, meio-dia, é um horário que quase também não tem ninguém. E aí, estamos mandando bala, meio-dia, e depois, daqui a pouco, eu entro também na oração, 3 horas da manhã. Uau. Amém. Eu vou estar junto. Vamos estar aí. Eu vou estar junto às 3 participando. Queria muito te receber aqui em Miami. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de pessoalmente sentar para te ouvir, foram noites que marcaram um novo tempo no meu calendário, sabe? Eu creio que você tem essa autoridade, assim, de... Você libera tantas verdades, a gente sai com tanta fome de Deus. Eu creio que cada homem de Deus, ele carrega uma verdade diferente, sabe? Tem pessoas que pregam e ativam a gente a sonhar. Tem pessoas que pregam e ativam na gente, sei lá, talvez fome pelo sobrenatural, outros por cura, mas toda vez que eu sinto para te ouvir falar, quando eu boto aqui em casa uma pregação sua, eu saio mais apaixonado por Jesus, eu saio com mais vontade de pregar sobre Ele. Existe essa graça sobre você. Esse é o meu encargo. Meu encargo é gerar fome mesmo. Deixar assim, um ambiente, né? Nós temos trabalhado muito, eu acredito muito no ambiente. Deus prepara muito o ambiente. Acho que quando Adão pecou, ele não perdeu Deus, ele perdeu o jardim, ele perdeu o ambiente. Uau. O ambiente que Deus criou para estar com ele. Não é? Por isso que eu creio que Jesus sangrou primeiro no jardim para depois sangrar na cruz. É como se Jesus estivesse remindo o ambiente. Amém. O ambiente que Adão perdeu, Jesus sangrou primeiro naquele ambiente, no jardim. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele é confundido com o jardineiro. Porque Adão era jardineiro, aquele que cultivava o ambiente. Então nós temos o encargo de cultivar um ambiente que Deus prepara. Né? Deus prepara o ambiente, mas o nosso trabalho é cultivar esse ambiente. Cultivar essa santidade que Deus dá a gente, essa pureza de coração. Né? Isso tem uma coisa que a gente procura preservar bastante, é o coração puro e a mente sadia. Né? Então é isso, André. Estamos felizes. Amém. Você falou sobre ambiente, eu lembro de uma pregação sua. E quantas vezes eu já citei isso, você falando sobre tudo que Deus cria, Ele estabelece um vínculo de vida com o ambiente que o criou. Então, se você vê uma árvore, se você arrancar ela da terra, ela vai morrer. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Sim, e assim somos nós também, criados em Deus. Deus nos criou. Espera um pouquinho, só pegar um cabo aqui para o celular. Tá bom, tá bom. Gente, que presente, 1h30 da manhã. Apóstolo Luiz Hermínio junto com a gente. Cara, na boa, chama todo mundo. Você que pode, tem uma setinha aqui embaixo, clica nessa flechinha. Convida todo mundo, Apóstolo Luiz Hermínio, com a gente agora. Uau, então, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Olha aqui na mesa. O meu filho na quarentena está montando um quebra-cabeça com 3.000 peças. Uau, tá com tempo, né? Agora tá tranquilo. Então, cara, então é isso. Eu creio muito nessa parada do ambiente, nessa parada de respeitar as fontes, né? Hoje eu estava meditando no Salmo 101, que tem sido o salmo da minha vida por muito tempo, meditando nessas verdades das Escrituras, né? E eu estava meditando quando Davi, ele dizia assim, ó, Senhor, eu vou cantar o teu amor e a tua benignidade para sempre. E depois ele diz assim,
eu não vou ouvir conselho dos soberbos, eu vou me portar com inteligência no caminho reto, e eu vou manter o meu coração puro. E depois, ele diz assim no Salmo 101, verso 6, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Ele disse, o Senhor está procurando os homens fiéis da terra. Eu acho que nós não tivemos, do André, num tempo tão precioso que nós precisamos ouvir a Deus nesses dias. Né? Muitas informações, aqui, principalmente aqui no Brasil, o presidente fala uma coisa, os governadores falam outra, e alguém me disse assim, Luiz, você está esperando, você acredita que da onde virá, né? Que você está acreditando nesses dias, nesse movimento do Brasil agora? Eu estou falando aqui do Brasil, eu sei que você está aí na América, mas eu não sou político, mas eu acredito, né, que Deus tem feito algumas coisas, tem levantado alguns homens para andar nessa esfera, mas eu acho que nós, os cristãos, precisamos ouvir a Deus, porque o que nós buscamos não vem da direita, não vem da esquerda, vem do alto. Então, assim, nós precisamos estar no momento de crise com os ouvidos abertos para entender a movimentação. A Bíblia diz que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Muda o tempo, muda o modo. Então, às vezes, mudou o tempo, mas a gente não mudou o modo de fazer. Né? Eu tenho pregado já por muito tempo, talvez uns 2 ou 3 anos, a mesma coisa. Dizendo assim, que o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde nós precisamos estar. Então, hoje, nós estamos, né, vocês aí, a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a fazer coisas grandes, né, grandes eventos, grandes concentrações. O Senhor falou que ia chegar um tempo que nós íamos fazer coisas pequenas que ia movimentar as coisas grandes. Uau! Então, nós estamos fazendo isso, fazendo coisas pequenas. Você está aí da sua casa com 5.000 pessoas, 5.000 aparelhos ligados, ouvindo você. Hoje de manhã, ao meio-dia, eu estava aqui também, fazendo a nossa live, tinha 6.500 pessoas comigo na live. Eu acompanhei você um pouco mais cedo, tinha 8.000 pessoas ouvindo você. Chegou a bater 9 e pouca. Pois é, você... É surreal isso. Uma coisa pequena que está movimentando coisa grande. Com um celular na sua frente. Então, assim, Deus, nós precisamos entender que Deus não precisa de muito para mover o seu propósito. Ele precisa de homens ligados. Né? Deus precisa de pessoas ligadas para mover o seu propósito. Porque os propósitos, toda vez que a terra clamou, Deus respondeu com um homem. Toda vez que a terra clamou, Deus não respondeu com coisas, ele respondeu com homens. Então, os homens que estão ligados agora vão ser resposta de Deus para esses dias. Amém. Eu acredito nisso, André. Acredito nisso, que há um reposicionamento. Muitas pessoas estão dizendo assim, Luiz, isso é Mateus 24, é o princípio das dores, é as primeiras contrações, é a grande tribulação, é Apocalipse, é os 4 cavaleiros, é os 4 selos. Não, gente, não é nada. Isso é só o exame que a gente tem na mão dizendo positivo, ou seja, estamos gerando. Não chegou aos princípios das dores ainda, não chegou nem às primeiras contrações, é só o exame. Deus só mostrou o exame e dizia assim, vocês vão gerar um grande avivamento. Todo avivamento nasceu no meio do caos, André, nasceu numa geração sem esperança, nasceu em pessoas que não tinham mais nenhuma probabilidade de dar certo. E os avivamentos nasceram dessa forma. Agora nós precisamos entender que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é quando Deus toca nos fundamentos. Né? Deus tocou nos fundamentos. Há dias atrás nós tivemos estádios cheios, agora temos igrejas vazias. Uau! Entende? Então, assim, a gente precisa aprender a circular no viés do avivamento. Não é? Quer dizer que aquilo era avivamento, aqui agora não é mais? Não. Nós estamos... Jesus foi cheio do Espírito Santo e depois Jesus foi levado ao deserto. Foi levado ao deserto. Então nós precisamos circular, aprender a circular nos viés do propósito de Deus. Né? Deus tem o seu propósito. Então nós estamos passando por um período de deserto e quem estiver ligado, eu vejo, André, que Deus está parando alguns funcionamentos da igreja. Algumas formas que a igreja
A igreja não vai precisar mais de ornamento, a igreja precisa se reunir ao redor de Jesus, né? Tem muitas coisas que dão resultados, mas não dão frutos. O resultado, ele manifesta o seu serviço, mas o fruto manifesta a sua natureza. Uau. Então, assim, o resultado manifesta o seu serviço. O resultado diz que você fez aquilo ali funcionar, deu certo, glória a Deus. Mas o fruto revela a sua natureza, revela a sua fonte. E nós somos chamados para dar frutos e às vezes para voltar a dar resultados. Então eu vejo que o Senhor está fazendo isso, né? A igreja, o tempo está fechado, mas a igreja nunca teve tão aberta, cara. A igreja nunca teve tão aberta, André. Então, assim, tem algumas coisas que eu acredito que... Eu estava ouvindo o JB falar que exatamente Moisés, por 40 anos, fere a rocha, fere a rocha, fere a rocha. Disse, agora chega. Agora eu vou mudar o seu funcionamento. Só de um jeito, Deus muda o cenário. Não sabe lidar com o novo movimento. Uau. Aposto, está travando um pouco, mas acho que voltou. Você está falando sobre Moisés e quando muda o cenário, ele não sabe lidar com o novo movimento. Você está me ouvindo? Não, está travando. Vê se o pessoal está me ouvindo pelo menos, Marquinhos. Eu vou te chamar. Pera aí, pessoal, não sai daí não. Eu vou cancelar aqui e vou te chamar de novo. Pera aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Tá? Deixa eu chamar de novo aqui, ó. Oh, Jesus, come on. Faz isso comigo, não. Uau. Após, me chama aqui de novo, por favor, que eu já adiciono. Eu queria só que você concluísse esse raciocínio. Uau, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus. A galera tá falando aí, ó, vamos chamar o Vitinho. Vocês acham uma boa? O que você acha, Vitinho? Bora fazer uma ou não? Isso, Luiz Emílio, acabou de chamar aqui. Tá conectando. Essa galera toda já fica para 3 da manhã, live com o apóstolo Luiz Emílio. E aí, voltamos. Então, a gente estava falando de resultados e frutos, né? Sim. Então, assim, ó, Deus fala para Moisés ferir a rocha, ele fere. Aí um dia Deus muda a movimentação, agora não é mais para ferir a rocha. Quando você ferir a rocha, eu estava tentando mostrar para você, né, o Jesus que vai ser ferido, mas agora Jesus não precisa mais ser ferido, agora Jesus é o leão. Então, assim, houve o tempo de você ferir a rocha, agora você não fere mais. Então agora você vai falar com ela. Moisés fala, o novo você precisa perseverar nele. E aí não funciona. Aí Moisés vai lá, fere a rocha e funciona. Esse é o nosso problema. Porque a gente acha que tudo que está funcionando, Deus está aprovando. E não, nem tudo que está funcionando, Deus está aprovando. Porque Moisés feriu a rocha, funcionou. Aí Deus disse, tá, ok, funcionou, tem muita coisa funcionando. Deus está mexendo na formulação, dizendo, olha, até aqui funcionou de um jeito. Eu transmiti o culto ao vivo, não tinha ninguém. 2.000 pessoas me ouvindo. Uau. Isso é surreal. Isso é surreal. Eu confesso que a gente começou a igreja aqui em Miami tem pouco tempo, tem o primeiro culto. Oh, Jesus. Tá muito ruim, mas tá travando. Mas eu vou finalizar aqui, apóstolo. Acredito que você está ouvindo aqui. E quando acabou o primeiro culto,
E foi incrível, não sei quantos novos começos, foi maravilhoso tudo que Deus fez, mas não tinha ninguém lá. E foi estranho. Eu lembro que quando eu desci do púlpito e fui para o banheiro, eu fui passando pela igreja vazia, aquela frieza de uma igreja sem pessoas, e eu chorei. Ali eu tive noção do que é a gente falar para pessoas sem poder tocar nelas, sabe? Eu acredito que isso é uma das coisas que está mudando também. A gente, tão acostumado com movimentos tão grandes, a gente está aprendendo a valorizar e ressignificar muita coisa, né? Então, gente, para quem você que chegou agora, infelizmente a internet está muito ruim. Eu vou marcar uma outra com calma com ele. Mas uma das coisas que o apóstolo Zé compartilhou agora, que edificou demais a gente aqui, aquilo que funciona, aquilo que você faz, aquilo que o sistema gera, pode dar resultado, mas os frutos revelam a natureza. Então, todas essas frases, essas chaves têm sido compartilhadas com a gente vai compartilhar também nos stories para você que perdeu, poder anotar, e a live vai ficar salva também.